Imagina juntar Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater e Antônio Bandeiras, que eram os maiores galãs da década de 90, em um filme gay. Completamente gay. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar de Entrevista com o Vampiro, o filme, não a série, porque a gente ainda não tá na fase da série. E, gente, eu amei tanto esse filme. Se vocês tivessem me falado antes que esse filme ele é fabuloso, eu teria assistido muito antes. Eu acho que essa é a versão dos vampiros que eu mais gostei até agora no cinema. Por quê? Porque eles são dramáticos, porque eles sofrem, porque eles são bem vestidos. Ai, gente, que filme ótimo! É um drama! É uma sofreção tão legal. E eu tô dramática igual, porque eu fui possuída pelo drama do filme. E ele é todo muito fabuloso. Não sabia nada sobre a história, porque o que eu conhecia era de uma menina que eu não tinha muita paciência. E ela era obcecada por esse filme e eu peguei um ranço por associação, sabe? O que foi ótimo, porque cada segundo que eu assisti o filme eu ficava mais... Oh, que legal, que legal. Eu não sabia nada de ele ser um filme bastante homossexual. Eu tinha ideia. Quando foi acontecendo que eu tipo... Oh, que divertido! E eu até me empolguei com a dramaticidade, com a luz e tal. E eu fiz uma coisa. Que eu, pra variar, né, pra zero pessoas surpresa, que eu pensei na teoria, eu vi o anúncio e daí na prática não tenho o que fazer. Eu comprei esse candelabro pra fazer a abertura do canal e eu queria que eu não estivesse sozinha segurando um candelabro. Daí eu comprei o panelinha. Hoje minha mãe tava arrumando meu espartilho, eu falei, quando você me pariu, você imaginou que um dia você ia estar fazendo isso? Arrumando o meu espartilho, enquanto eu vou pra trás da minha casa me vestir de vampira? Ela falou, não. Não imaginei. Mas só que não tem aonde pôr. E eu aprendi previamente, no passado, bem recente, que fogo sobe alto aqui no estúdio, sabe? Então eu não posso pôr aqui porque o fundo é de madeira. E o que não é de madeira é de plástico. Mas eu vou acender porque eu quero ver como é que fica. Eu tenho uma, minha galinha tem outra. E meu sonho não vai ser realizado porque eu não quero incendiar o estúdio de vez, dessa vez. Ah, eu vou deixar queimando. Tá, não vou. Ah, apagado eu posso deixar. Mas vamos ao filme. O filme começa com o Louis, que é vivido pelo Brad Pitt. Ele está andando pelas ruas de New Orleans, acho, algum lugar dos Estados Unidos. E ele acaba seguindo e sendo seguido por um jornalista, que é vivido pelo ator Christian Slater. O jornalista fala que a graça da vida dele é histórias das pessoas. Ele basicamente se alimenta das histórias das pessoas e ele parecia uma pessoa interessante. E realmente, porque Brad Pitt nesse filme, ele é dramático, depressivo, e isso tudo de uma maneira muito sensual e atraente. Você fica encantada por ele e ao mesmo tempo você vê que piazinho triste, que homenzinho depressivo, e ele nem tá fingindo mais com a vida, que ele fala, mas me conta sua vida, o que você é? Daí ele fala, eu sou um vampiro. E daí ele, fala que você é um vampiro. E daí ele apaga a luz rapidão e ele fala, eita, você é um vampiro. Daí, então, deixa eu contar a minha história. Pega as suas fitinhas. Você trouxe várias, né? Daí ele trouxe várias fitinhas assim. Tudo começa nos anos 1700. Ele tá sofrendo porque a esposa e o filho dele faleceu, e ele tá tão depressivo que ele está se entregando à morte, do jeito que a morte quiser vir. E ele tá num bar com uma prostituta jogando um baralho que não tem número, só tem a carta. Vocês, pessoas do baralho, isso já aconteceu no passado, eles só estão sendo dramáticos, que só tem o desenho, mas não tem nenhum número em volta. Eu não sei como é que joga aquilo. Daí só tem 5 cartas. É um jogo confuso. Se ele existe, me conta nos comentários. E daí, ele tá com a mocinha, ele tá jogando e ele tá trapaceando. O outro cara percebe e fala, você está trapaceando! E ele fala, me mate! Daí ele abre o peito. Me mate! E daí ele tá pra ser morto e a mocinha que trabalha com isso leva ele pra um canto pra fazer uso da boca. Nessa hora aparece um assaltante pra pegar os dois e aí logo depois já aparece quem? Lestat. Lestat é vivido pelo Tom Cruise, que também está fabuloso. Esses dois juntos, pena que eles não fizeram nada mais, mas eles agregam em fabulosidade incrível. E daí ele já chega mordendo o Louis, porque, segundo o Louis mesmo, ele estava esperando pela morte e a morte veio pra ele. Só que o jeito que ele chupa aquele sangue, gente, sensualíssimo. Ele pega assim no pescoço, assim, ó. Nossa senhora, dá uma sugada, o outro tá gostando, eles flutuam juntos, é um negócio completamente fiado. Maravilhoso. Adorei. E daí, quando ele tá no alto, ele fala,
Sentir um gosto da morte ou isso tá bom pra você? Ele fala, tá bom. E daí ele fica todo cagado, né? Porque ele tá meio vampirizado e meio não vampirizado. À noite, o Lestat aparece falando, você não quer parar de sofrer? Eu posso fazer você morrer ou você viver eternamente o que você quer. Inclusive, Lestat vai inaugurar, porque eu já falei algumas vezes sobre a lésbica que converte, que é aquela que tem o poder de identificar uma menina que talvez queira beijar meninas, mas não tem certeza, e traz ela pra comunidade. Lestat é a versão menino. Ele encontra os mocinhos e fala, esse daí gosta. E já fala, vem comigo. Você quer uma vida eterna? Inclusive, numa balada gay, é uma ótima cantada. Em vez de chegar aí e fala, já pensou em aproveitar a vida eterna? Prazeres que você nunca teve na sua vida? Venha comigo. Deixa eu te chupar o pescoço. O sangue. E daí, Lewis, que tá mais pra lá do que pra cá, tá morimundo, ele voltar. Bora. E daí ele também sensualmente joga o sangue assim pra ele beber. Ele morre a morte humana e acorda para a morte vampiresca, que é vida eterna. Eles, na verdade, ninguém é hétero nesse filme, né? Mas eles são o mais gay que é possível ser num filme de 1994, que não é muito. Porque além da homofobia geral que existia em Hollywood, ainda eles tinham acabado de sair de uma enxurrada de pessoas com AIDS. Então tinha mais um motivo para eles se distanciarem disso. E a Anne Rice queria muito adaptar esses livros para o cinema. E ela até decidiu de se comprometer, ao invés de ser um filme de namoradinhos, fazer ele ser um romance heterossexual, só que a Lestat tinha que ser alguém fabuloso, fodona, e ela queria que fosse a Cher. A Cher falou que de jeito nenhum. Ela ama os livros e de jeito nenhum. Esse é um filme de menininhos que namoram e não dá pra botar mulher nisso não. Então ela não aceitou e encorajou a Anne Rice a continuar com a ideia de serem menininhos que namoram. O que é mais um ponto pra Cher. Não quer só o Pink Money. Ela apoia todo mundo se namorar. Maravilhosa. E daí o Lewis conta pro entrevistador que depois que ele provou o sangue e recebeu o dom da escuridão, ele poderia olhar as coisas com os olhos da noite. Ai, eu amo esse roteiro. Tão dramático. E ele via coisas que ele nunca imaginaria. E daí o jornalista fala pra ele explicar. E ele fala, como é que eu vou explicar? É como se eu tivesse que explicar pro mortal como é viver no céu. Mas o que a gente vê no filme é só uma estátua viva. A estátua abre o olho, olha pra ele e é só isso que a gente meio que vê assim. Eu acho que dava pra explicar. Ele fala, não, as estátuas aparecem vivas, mas não estão. Ela tá viva. Ela abriu o olho, ela só faltou te dar um beijo. Ela tá viva. Você podia falar, eu vi uma estátua e ela viveu. Como isso se mistura à mitologia vampiresca, eu não sei, mas eu vi e se acredita. Nobre jornalista. Daí Lestat pega ele pela mãozinha e fala assim, venha deitar. Daí tava aqui seu caixãozinho. Beijo, amanhã você vai estar top, tá bom? E ele já dá o caixãozinho pra ele. No outro dia, eles estão em mais um bordel. Tem uma coisa que acontece nesse filme, são mulheres prostituídas. Eles usam bastante das moças pra poder se alimentar, bastante mesmo, bastante. A moça tá sentada no meio deles. Lestat começa a sugar ela, daí fala, prova essa mocinha. E daí ele prova a mocinha, e daí fala, mas eu não posso, porque ele tem alma e tal, ele se preocupa com os humanos, ele acha meio mal, assim, matar todo mundo. Lestat não. Lestat tá no foda-se, ele entendeu que ele é um predador e ele vai viver como um predador. Pra ele, humanos são coisas para você brincar, matar ou comer, só. E daí eles terminam de se alimentar da mocinha. Então a gente vê que o Lewis, ele ainda tem esse conflito de matar pessoas, né? E daí o que o Lestat faz? Ele olha para um rato andando, pega o ratinho, morde o ratinho, tira o sangue e dá pra ele beber. Ele fala, então dá pra viver sem comer humano? Ele fala, não é ver, é sobreviver. Você não morre se você tomar sangue, mas ó, bem sem graça, né? Isso quer dizer que Carlyle copiou de alguém. Carlyle não foi o primeiro vampiro vegetariano. Quem foi o primeiro vampiro vegetariano foi o Lewis, que se alimentou por muito tempo de rato, de cabrito, de galinha, de poodle, pra não comer os humanos. Ele tava feliz? Não, mas ele tinha esse senso de alma, sabe? Ele continua explicando na entrevista que o Lestat ele gostava muito de comer aristocratas. Ele ia pra festas ricas, ele lia os pensamentos das piores pessoas e chamava elas pra serem comidas. E daí ele fala assim, você não consegue ler o pensamento deles, Lewis? E ele fala, não. Ele faz, acredito que o talento das trevas seja diferente pra cada um. Até isso, a criadora do Crepúsculo copiou, de cada um ter um superpoder místico das trevas. É louco isso, né? Você vê... Eu nunca vi o original, eu só vi as pessoas que copiaram, e daí você fala, eles tiraram isso daí, que nem eles morderem as pessoas e as pessoas ficarem em estado de êxtase. Eu só vi isso em True Blood. E daí que vem, todo mundo pegou desse rolê. Inclusive, meio falcatrugem, a Stephenie Meyer pegar o filme mais viado, promíscuo, pegador, assassino de todos, pegar as ideias e fazer o romance mais casto, mais limpinho da história.
Ela só pegou o que achava interessante e tirou toda a parte divertida, assim. Eles são todos tristes e vegetarianos. Na festa da nobreza de New Orleans, o Lestat pega o novinho pra ele, um Twink. O Lestat pega o novinho pra ele e dá uma senhorinha para o Louis, falando que ela matou o marido e botou a culpa no escravo. Ele tá pegando a senhorinha, mas daí ele fica com receio e come os poodle dela. O que, sinceramente, é bem mais traumatizante. Você ser comido e ter um êxtase. Nossa, até aí parece um negócio mais sexual, né? Porque você é mordido e daí você fica extasiado. Não tinha pensado nisso. Mas enfim, no final, o Lestat teve que matar a senhorinha, chamar ele de fraco, chamar ele de péssimo, falar que ele tem que aprender a entender o lugar dele agora na sociedade, o lugar dele é de assassino, de predador, e ele está acima de todos, só que Louis tem um coração, tem uma alma, ele não quer fazer isso. Então, enquanto o Lestat tá lá no Mississippi pegando tudo, pegando escravo, pegando aristocracia, pegando moças, muitas moças da vida. O pobre Louis está pegando todas as galinhas, todas as cabritas, todos os pombos, os ratos, para ele não poder se alimentar de humanos. E eles moram numa casa grande no Mississippi que tem uma senzala. Então eles são donos de escravos. O Lestat é dono de escravos. Os escravos estão meio apavorados, né? Porque eles acordam, as galinhas estão tudo mortas. Eles olham pro lado, tem um monte de outros escravos também mortos. E daí eles estão tentando, com a religião deles, fazer alguma coisa. O que deixa o Lestat incomodadinho. Eles falam, gente, eles não param. E o Louis fala, pois é, eles estão com medo da gente. Eles ficam servindo prato que a gente não come, bebendo bebida que a gente não bebe. Uma hora eles vão achar estranho. As galinhas tudo morrendo, os parentes tudo com a mesma mordida de coisa. E ele fala, ai, que merda. E sai correndo sem rumo com o cavalo. Louis fica sozinho. Tem uma mocinha falando, você precisa mandar teu amigo embora, bem. Vocês estão assustando todo mundo, você precisa me ajudar, mestre. E daí ele vê a veia dela pulsando e morde ela, porque ele não aguenta, a sede é muito grande, mas só que ele é dramático, então ele morde ela, e daí a gente tem um ponto em comum que faz eu gostar muito do Louis. Louis é incendiário. Tudo pra ele resolve com uma fogueira. E daí ele bota fogo na casa inteira, fala pros escravos, vocês estão livres, essa casa é amaldiçoada, vão embora, saiam correndo. Eles saem correndo, Lestat chega nessa hora e fala, eita, Louis, você botou fogo na casa. E daí os dois têm que ficar numa cova, no cemitério, esperando a hora certa pra poder sair, porque ele botou fogo na casa. Porque ele é dramático. Ele é sofredor. Passa-se tempos e eles continuam vivendo, e nessa batalha do Louis querer sobreviver do que ele pode sem matar ninguém, e o Lestat querer matar todo mundo, até os que ele não quer se alimentar, porque predador. Outra coisa que eu amo nesse filme, a manicure. Todas as unhas são fabulosas. Elas são, é como se fosse, eles usaram acrílico, né? Mas ela é super bem feitinha, super limpinha por baixo, sabe? Tanto vampiro que não cuida embaixo da unha, eles são tão caprichosos. Tanto que até por isso que eu não me vesti de ensanguentada, porque Lestat jamais ficaria sujo de sangue e não se limparia. Então você vê o Lestat faceiro, mordendo o peito de uma mulher e sendo feliz, e o Louis num canto triste, assim, sabe? Tipo, olhando pra luz e pensando o que é a existência, o que é o mundo, o que adianta, sabe? Minha vida é a dor, minha vida é o sofrimento, tudo que acompanha comigo é isso, é treva. Como você consegue comer nessa hora de tristeza? E o melhor é que no filme, essa nem seja a atuação do Brad Pitt, porque ele quase desistiu de terminar esse filme, porque eles ficaram 6 meses vivendo no escuro, porque de dia eles dormiam e de noite era gravação. E quando eles não estavam gravando pra fora no escuro, eles estavam dentro de um estúdio escuro. E ele tava ficando tão depressivo no escuro que ele falou, quanto que é pra eu sair desse filme? Eu não aguento, eu não consigo. Eles falaram 40 milhões. Então eu estarei aqui no escuro. Até o final a gente aguenta assim, não tem problema não. Ele pode estar depressivo por causa da bela atuação dele, mas ele pode estar apenas só demonstrando a depressão sazonal dele, que foi ocasionada por ele estar pra sempre nas trevas, já que ele tá vivendo vampiro. E fora que, pra eles poderem ficar com aquela cara dramática, veiuda, eles faziam os atores ficarem meia hora de ponta cabeça pra ver assaltar e eles marcarem por cima. Esse filme todo é incrível. O contexto dele é bom. Os dois brigam pelo mesmo motivo de sempre e Lestat sente que o Louis está se afastando dele. E ele não quer perder esse relacionamento. E enquanto isso, o Louis está andando sem rumo na chuva, vendo todo mundo morrendo da praga em Paris, que agora eles estão em Paris. E ele escuta o choro de uma menininha. E a menininha tá tentando fazer a mãe dela, que tá bastante morta. Ela tá morta faz um tempo já, sabe? Ela tá bastante falecida mesmo, tentando acordar a mamãe dela. Louis vê, fica com dó, abraça a menininha, só que a sede dele aumenta, ele morde a menininha. Lestat, que tá atrás, sorrindo, achando isso divertido, falando, comeu um monte de rato pra depois pegar uma criança. Você é pior que eu. E ele pega o corpo da mãe e começa a dançar com o corpo da mãe. Time Lestat, eu adoro ele.
E daí os dois brigam mais uma vez. Louis, que tá triste, vai ficar triste no bueiro, porque drama. Lestat vai atrás dele e fala: venha, meu amiguinho, eu tenho um presente pra você. E a menininha, que se chama Cláudia, tá deitada na cama deles, dormindinho. E ele fala assim: olha, um bebê pra gente. Eu acho que a gente precisa de uma criança, pra nós dois cuidarmos. E daí ele fala: mas o que é vampirizar uma criança? Como assim? Ele fala: você tem duas opções, meu amado. Você quer que ela morra ou você quer que eu vampirize ela? E daí, tá. Quando ele termina de vampirizar ela ganha um permanente fabuloso. O dente dela cresce, assim. E a Kirsten Dunst, nesse filme, ela tá atuando tão superior a todo mundo. Ela tá muito boa nesse filme. Ela já acorda e fala: eu quero mais sangue. E daí já dão uma mocinha pra ela comer também. E ele já vai ensinando. E a partir desse momento, eles vivem uma familhinha. Eles são uma família muito feliz. O Lestat trata aquela criança com muito carinho, com muito amor. E o Louis também. E ele conta pro jornalista que eles viveram momentos muito felizes os três juntos. E ele fala: o Lestat falou que a princípio era pra eu não ficar sozinho, mas ele também não quer ficar sozinho. E por 30 anos, eles viveram essa dinâmica familiar. Eles compravam bonecas, eles vestiam ela como uma bonequinha, eles levavam ela pra passear, ela era super educada e assassina, ela tava aprendendo a matar como ninguém, ela tinha, tipo, o Lestat como figura de aprendizado, porque ele queria ensinar ela a tocar piano, queria ensinar ela a ser uma vampira de sucesso, enquanto o Louis era o pai amoroso, que ela dormia no caixão com ele todo dia, e ele falava que ele amava ela acima de tudo. E é muito bonitinho esse relacionamento dos três. Logo depois ela ganha um caixãozinho, assim, pra ela, bem bonitinho, assim, pra ela ficar. E é engraçado que, tipo, a única maneira na década de 90 que você consegue retratar uma família homoafetiva é se todo mundo for vampiro. Porque eles vivem uma família normal, que se alimenta de humanos. Mas fora isso, é todo mundo muito feliz e faceiro. Eles andam cada um pegando na mão dela, assim, sabe? Todos bonitinhos, eles compram bonequinhas pra ela, eu adorei isso. É isso que é legal esse filme. Ele começa dramático, daí tem um momento família. A Anne Rice fala que quando ela escreveu o livro, ela não pensou que seria um livro homoafetivo. Mas como ela tem uma história maravilhosa. Eu fui pensar sobre ela, adorei a história dela. Ela era toda espírito livre. O pai dela era poeta. Mãe dela era mística, sabe? Mó legal. Então ela conviveu muito com esse meio e ela se influenciava muito com as coisas que ela convivia, só que ela acabava colocando no papel sem pensar conscientemente. Então, quando ela viu que todo um grupo de pessoas se apaixonou exatamente porque é uma história de meninos que namoram, ela falou: eu escrevi o Louis pensando no meu marido. Mas já que vocês acham que orna, beleza, melhor ainda. Então ela não escreveu pensando nisso, mas ela adorou que virou isso. Depois de 30 anos sendo a bonequinha do papai, dos papais, ela vê uma mulher adulta pelada na janela e fala: papai, quando eu vou ser que nem ela? E os dois jogam pra cara do outro falando: eita, e daí ela vira um satanás, né? Que daí ela fala: como assim eu não vou poder crescer? O que vocês fizeram comigo? Eu era humana? Vocês me tiraram da minha mãe? E ela vira um bicho, e daí ela fala: eu preciso saber o que aconteceu comigo. E daí Lestat dá uma de arrogante e fala: você tá viva porque eu quis que você tava viva, tá? Então você agradeça por estar viva. Enquanto isso, Louis, que é o mais amoroso, ele pega ela pela mãozinha, mostra onde ela estava quando eles encontraram e explica: eu acabei me alimentando de você, mas foi o Lestat que te vampirizou. Então nós dois somos seus papais, porque cada um fez um pedacinho. E daí ela fala: eu não acredito que você fez isso comigo. Agora eu vou ter que ficar pra sempre criança dele. É mais ou menos isso mesmo. E daí ela sai correndo, fugida, porque ela tá muito triste, mas ela volta com sangue no olho, provando que ela é filha do Lestat. Que ela chega já falando: papai, meu querido papai, eu não consigo ficar brava com você, papai Louis, mas eu consigo ficar brava com outro papai. Vamos matar ele? E daí ele: não sei, você acha? Dói, né, matar ele. E daí eles falam: se você fizer. E daí ela chega afrontosíssima, pedindo desculpa pro papai dela, falando que ela ama ele, que ela não consegue ficar brava, e ela trouxe um presente pra ele, ela trouxe gêmeos. E uma coisa que ele explica pra Cláudia no começo, quando ela começou a ser vampirizada, é que eles não podem tomar sangue morto. Então, se a pessoa já estiver falecida, eles não podem tomar o sangue, porque a morte vem junto com o sangue, e ele fica fraco. A Cláudia dá uma droga para os gêmeos, para que o sangue continuasse morno e ele tomasse o sangue. Quando ele tomou o sangue, ele ficou fraco. Quando ele ficou fraco, ela cortou a garganta dele. Filha dando orgulho pro pai. Ele imediatamente, assim, fica todo cagado. Sério, tem uns pedacinhos que eu acho muito bom, porque ela termina de cortar a garganta do Lestat, e daí o sangue do Lestat começa a espalhar, e ela fala: papai, me ergue, pra não sujar o pé dela de sangue. Daí ele ergue, ela coloca na cadeirinha, assim. E daí ela pergunta: onde que a gente pode enterrar ele? Ela fala: vamos pôr ele no pântano. E daí eles levam o corpo do Lestat pro pântano e falam:
Tchau, papai. E daí os dois vão ser fabulosos juntos. Eles contam que eles voltaram à vida depois que ele morreu, porque agora eles não estavam mais dependentes. Ela parou de se vestir como uma bonequinha, porque era assim que o Lestat queria que ela ficasse, porque ela já tem, tipo, 45 anos já de idade, então ela se veste como uma adultinha. Ela começa a pesquisar sobre a cultura vampirística e os dois decidem que eles vão procurar mais deles. Mais parentes. Pena que não tinha uma parada vampiresca para eles procurarem mais os deles. E eles vão de lugar em lugar onde existem lendas sobre vampiros e eles não encontram ninguém. E você vê a alegria do Luis em ser um pai solteiro. Ele tá muito feliz, ele chega com passarinhos. Vamos soltar os passarinhos? Daqui a pouco o nosso barquinho chega. E ela, tá bom, papai. Eles são muito faceiros juntos. Quem aparece? Lestat. Que Lestat é vampiro antigo. Ele foi mordido por um dos primeiros vampiros da história, então o sangue dele é forte. É o sangue? Eu acho que é isso. O sangue dele é forte, ele chega todo fudido, todo mortificado, assim, como se fosse um corpo que ficou muito tempo no pântano, todo inchado. E ele fala que ele ficou algumas semanas se alimentando de sangue de cobra, sangue de crocodilo, sangue de sapo, que viesse até ele conseguir ter um pouco de força e vir aqui matar os dois. O que Luis faz? Bota fogo nele. Orgulho que eu tenho do Luis. É isso aí, tudo se resolve com fogo. Bota fogo nele, o fogo pega no vilarejo inteiro e eles vão embora de barco. Eles seguem procurando mais vampiros e, segundo Luis, na entrevista, fala que eles não tinham achado ninguém. Nem sombras. Eles falam, nossa, gente, é tão raro assim, que coisa. E daí eles estão, acho que em Londres, faceiros, e vampiros encontram eles. Eles não encontram, eles são encontrados. Sobretudo por um vampiro chamado Armando, que é vivido pelo Antônio Bandeiras, que também é um ótimo ator, gente. Eu acho incrível como todo mundo entrou no personagem de corpo e alma. Porque todos eles são super expressivos e sedutores e, ao mesmo tempo, meio debochados, assim. Todos eles estão exatamente no mesmo espírito. Eu não sei explicar melhor isso, mas eles têm a mesma vibe. É, porque os três são ótimos atores, não tem isso. Daí ele entrega um cartão de visita e fala, amigo vampiro, toma meu cartão de visita. Armando, que é mais dramático ainda, ele tem um teatro de vampiros. E esse teatro tem um cartão de visita. Eu imagino o vampiro indo na gráfica mandar imprimir os cartões de visita dele, que o nome é tipo Teatro dos Vampiros. Ele fala, pode vir, meu amigo, ninguém vai te machucar lá não, tá? Eles chegam e é uma peça de teatro onde eles são vampiros se fazendo de humanos, se fazendo de vampiros, e eles vampirizam uma pessoa na frente de todo mundo. Só que o teatro, ele é todo mágico, assim, sabe? Porque um dos vampiros gosta de uma magia. Eles estão fazendo todas as danças dos vampiros, daí tem uma explosão, assim, bem falsa, e chega o Armando todo de vermelho, olhando pra todo mundo, e daí a mocinha que tá já pelada pra ser morta abraça ele morde ela, todo mundo morde ela, todo mundo faz um negócio, uma dança. Adoro, amo. Depois que acaba o teatro, Armando pega o Luis pela mão, a criança vai junto e mostra onde eles moram. Eles moram numa coab de vampiros. É um condomínio, porque é como se fosse um cemitério vertical, sabe? Que cada um tem a sua covinha. Achei incrível. Fala, a gente vive aqui, a gente é feliz aqui. Armando. Antônio Bandeiras conta que ele é o vampiro mais velho que ele sabe, ele tem quase 400 anos, e que se ele quiser ficar aqui, ele pode ficar, tá tudo bem. Só que os outros vampiros, alguns deles também leem pensamentos. Os outros vampiros, não o Arnaldo, Antônio Bandeiras, descobre que ele matou o Lestat, e daí eles ficam putos. Eles ficam putos por dois motivos. Falam, olha, primeiro que você não devia ter matado um dos seus, é uma regra, a gente não mata nossos próprios. Segundo que essa criança é muito nova pra ser vampira. Os Vulturi falaram claramente sobre não ter uma criança demônio. Muito nova. Então eles ficam tipo, a gente tem que ver isso aí, não dá pra deixar isso do jeito que tá, não. Antônio Bandeiras, Armando Arnaldo, olhou pro Luis, já fez um... E o Luis, que não aprendeu a ficar sozinho, ele tem que entender que ele é ele mesmo, ele não precisa estar com alguém. Olha pro Antônio Bandeiras e fala, nossa, eu precisava tanto de um mentor. E daí ele fala, nossa, eu queria tanto te mentorar. O que deixa a Cláudia com ciúme. Parece que a Cláudia é um poder dela meio que sentir as pessoas. Porque ela fala assim, eu senti pela alma do Antônio Bandeiras que ele quer você como companhia. E você quer ele de volta como companhia. Isso quer dizer que você vai me deixar logo. Daí fala, jamais, minha filhinha. Dela, papai. Os dois se abraçam apaixonadamente. O Antônio Bandeiras realmente trabalha de mentorado e de mentorado. E ele explica que ele conheceu o Lestat, ele sabe o quanto ele não presta, por isso ele não sofreu com a dor dele, da morte dele, e que não são todos os vampiros que conseguem ter a força para se manter eternos, porque como você é de um período, o tempo passa, mas você fica, então você acaba virando só uma sombra de quem você era. O grupo de vampiros que ele está, são todos assim, ele tá tipo assim, eles são lixo, eles não são nada perto de você, eu quero você. Eles são tudo decadente, tudo no passado, você não. Você tem o espírito do seu tempo, você é um homem imortal com uma alma mortal. Isso é único, meu amigo. Então os dois estão se seduzindo. O máximo que dá para seduzir num filme da década de 90, que é tudo muito subjetivo.
É incrível isso, né? Eu amo essas coisas dos Estados Unidos, que eles têm umas coisas que não podem. Tipo, os homens não podem se beijar. Mas eles serem uma familhinha feliz, pai e filha, pode. Eles podem ser totalmente objetivos, mas não pode acontecer efetivamente. Você não pode falar, esse é meu namorado, eu quero você como namorado. Eles têm que ser sempre, tipo, dando as voltas. Depois dessa conversa, onde o Antônio Bandeiras seduz profundamente Luiz tá faceiro de ser seduzido, ele vai pra casa e Cláudia tá com uma mocinha. Essa mulher, ela fala assim, papai, eu quero ela pra mim. Você me dá ela. Eu nunca te pedi nada, me dá ela. Porque você vai me abandonar e ela pode ser minha mamãe. E daí ele olha pra ela e fala, você sabe o que você queria da sua vida? Você acha que isso é fácil? Ela fala, sim, eu quero isso porque eu vou ter uma filha que nunca morre. E dela abre e tem uma criancinha num coisinha porque a filha dela morreu. Então as duas vão ser mãe e filhas eternamente. E essa história ganha um peso maior porque a ideia original do Entrevista com o Vampiro foi uma maneira da autora processar a morte da filha dela, que morreu novinha com leucemia. Ela ficou depressiva, ela ficou muito mal, ela não tinha mais rumo, ela parou de escrever, ela falou, ela só pensava em beber, porque ela não tinha mais rumo. E esse livro foi uma maneira dela conseguir processar essa emoção. Ela encontrar uma mamãe pra Cláudia, porque a menininha foi baseada na filhinha dela que faleceu. E a mulher que ela encontra é uma mãe que perdeu a filha e sonha com uma filha que nunca morre, dá um peso tão maior pra essa história. Tipo, a história já é bem feita, ela é fabulosa, ela tem um universo bem criado. Mas daí você sabe desse momento que todo esse pedaço que eles são uma familhinha feliz é uma maneira da autora poder lidar com o luto de ter perdido a familhinha feliz dela. Cara, foda. E daí ele faz isso, ele vampiriza, ele fala, pronto, agora nós estamos kits, né? Daí ela fala, sim, papai, nós estamos kits. Nessa hora, chega os vampirão tudo, os decadentes, os atores do teatro, pegam os dois, levam o Luiz pra ficar preso num caixão, eles colocam ele num caixão, colocam corrente e fecham o muro pra ele ficar lá preso pra sempre, e colocam a Cláudia e a mãezinha dela pra morrer no sol. Então, nem no filme ela consegue ter a filhinha dela. É incrível isso, tipo, com uma arte cura, né? Que ela falou que depois disso ela conseguiu processar essas emoções, depois ela teve outro filho e tal. Inclusive, esse outro filho é o produtor geral da série da TV que está acontecendo agora, da Entrevista com o Vampiro, e eles também ficou todo feliz porque, enfim, todo mundo se pega. Eu não assisti ainda, mas eu vi as revistas falando, todo mundo se pega. Agora os vampiros podem ser ativamente gays, pans, bis, o que eles quiserem ser. O Antônio Bandeiras chega correndo pra ajudar o Luiz, só que ele chega correndo logo depois que a filhinha dele faleceu. Então, quando ele vê a filhinha dele em cinzas, ele fica muito triste, ele fica muito mal. O que ele faz? Bota fogo em todo mundo. Tudo se resolve com fogo. Eu amo isso. Amo a consistência. Ele espera a noite, ele pega, joga gasolina no teatro inteiro, bota fogo em todo mundo, e quem tá tentando sair, ele vai cortando. Ele tem uma... Eu não sei que instrumento é aquele, porque tem uma faca na ponta, ela é curva, assim. E ele vai cortando. Corta a cabeça, corta... Ninguém vai sair de lá porque mataram a filha dele. Depois que tá todo mundo pegando fogo, quem aparece? Parece Antônio Bandeiras. Ele não apenas aparece, ele aparece numa carruagem onde os cavalos estão fabulosos. Eles parecem que vieram de um circo. E ele fala, venha, meu amigo, pega na mãozinha dele, os dois entram e eles vão para um terceiro lugar. Luiz pergunta, mas você é o líder deles, por que você não avisou deles? Ah, eles são decadentes. Eles quebraram as principais regras do vampirismo. Ser poderoso, ser lindo e não ter arrependimentos. Eu acho que seria um bom slogan para a comunidade LGBTQIA+. Poderoso, lindo, sem arrependimentos. Fica aí a minha ideia. E daí o Luiz olha pra ele e fala, como assim sem arrependimentos? Então você não se arrependeu de ter matado minha menininha? Ele fala, não é assim. Você sabia de tudo? Não é assim. Você não vive sem arrependimentos? Ele fala, é assim. É realmente assim. Ele fala, não dá. Você pode viver uma vida sem arrependimentos. Você também não quer viver uma vida sem arrependimentos? Ele fala, não. A dor é tudo que eu tenho. E eu não quero me desvencilhar dela. O arrependimento que me consome. O arrependimento que me consome é o que faz ser quem eu sou. Ah! Eu adoro. Dramático! E daí o Antônio Bandeiras fala, não vá! Se você for, eu vou morrer. E daí ele fala, você já tá morto. Você sempre esteve morto como todos nós. Mortos. E sai, sem rumo. E daí ele fala que ele foi pra Grécia, pra Itália, pra Europa. E ele foi andando como se fosse um morto-vivo, sem rumo, sem propósito, já que ele sente todos os dias a falta da filhinha dele. Até o momento que ele volta pra cidade dele, volta pra New Orleans. E ele, enfim, pode ver o sol de novo, porque ele teve... O cinema foi inventado. Então, primeiro ele vê o sol em preto e branco. Daí, com o tempo, ele vai vendo o sol colorido. E graças à modernidade, ele pode ver o sol. Daí ele estava andando sem rumo por New Orleans e sentiu um cheiro de morte. Mas não é essa morte nova que a gente tem agora, é uma morte antiga.
E ele vai encontrar quem tá lá, Lestat, que Lestat não morre. É infinito, eterno, poderoso. E ele tá todo fudido e mesmo assim ele tá tipo, meu bem, você voltou, você lembra quando a gente tava junto, você lembra como eu era completamente irresistível até pra você? Você veio pra me buscar, meu bem, te amo. E daí ele fala, não, vim não. Eu vim pra te dizer que eu não vou te matar. Olha que top. De novo, né? Terceira vez, talvez dê sorte. Que eu consiga matar. Eu só vim pra te dar um oi mesmo. Daí vem o helicóptero, ele acha que vai morrer, daí fala, não, a gente tá no futuro, essa luz é falsa, tá de boa. E deixa lá o Lestat todo fudido, todo cagado, todo destruído, olhando pro nada, abraçado num lençol, assim, num cobertor, e vai seguir com a vida dele até o momento que ele encontra o Christian Slater como jornalista. Anne Rice também é jornalista, ela começou a carreira como jornalista. E ela começou a partir disso porque ela estava pesquisando sobre o vampirismo enquanto escrevia o livro. Então a ideia de ser alguém de fora, sabendo o que aconteceu dentro, também é uma mistura da história da vida dela, sabe? E daí depois que ele tá lá falando tudo isso, Christian Slater fala, isso tudo é massa, eu quero viver a tua vida, por favor, me vampiriza. Ele fala, você não ouviu tudo que eu falei, filho? Daí ele fala, sim, eu ouvi, eu percebi que você me pôs aqui e não me matou porque você quer uma companhia, eu quero ser sua companhia. Vamos ser companhias. E ele fala, porra, não, eu tô contando que minha vida é triste, que minha vida é só sofrimento, que é tudo que eu tenho é arrependimento. E você quer virar vampiro? Daí ele, quero. Daí ele pega, ergue o Christian Slater pelo pescoço e fala, é isso que você quer mesmo? Você quer ser comida pra gente? E daí ele fica todo cagado, sai correndo. Mas quando ele chega lá, ele põe a fitinha pra ver se deu tudo certo, né? Quando ele tá dirigindo sem rumo, ouvindo a fitinha, que aparece o Lestat, dessa vez ele tá melhor, ele tá mais fabuloso, ele morde o Christian Slater e fala, sério que você quer ficar ouvindo essa fita? Você tem noção quanto tempo eu fiquei ouvindo esse homem reclamando? Não tem condições, tira a fita e fala, olha, vai ficar tudo bem, eu vou te dar uma opção, ao contrário do que fizeram comigo, você vai ter escolha. E leva o novo parceirinho dele em direção ao vampirismo e ao relacionamento gay que come sangue e se comem e são felizes, porque é isso que ele quer ser companheiro de vampiro, ele vai ser companheiro de vampiro e o filme acaba. Esse filme é maravilhoso, eu amei esses vampiros, eu amo coisas que se entregam ao personagem. Esse filme todo, ele é um filme gótico, ele é um filme depressivo, ele é um filme de emoções extremas, e todo mundo tá no personagem, e ninguém tá se fazendo. E isso faz o filme ser muito legal. Então, se você gosta de romance dramático, você é LGTV, você gosta de vampiro, você gosta de universo bem construído, você gosta de um monte de ator gato quase se pegando de uma maneira subjetiva, se pegando na mente deles, assista esse filme, cara, ele vale muito a pena. Eu tô muito Entrevista com o Vampiro. Muito mesmo. E aí, vocês conheciam essa história? Vocês gostam dessa história? Porque eu amei. Eu vou ver de novo esse filme. Gostei bastante mesmo. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Se você conhece alguém que gosta de Entrevista do Vampiro, me mostra pra ele. Ou que não gosta também. Você fala, olha, que bonita a roupa dela. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram, tem formulário de indicação de filmes. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.